E agora, pessoal, nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial, principalmente para mim, porque ele é o meu mestre de Reiki. É uma pessoa muito amada e hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele toda a respeito, né, da conferência do Reiki, de como foi e o que esse homem maravilhoso faz hoje, né? Oi, Walter, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui no programa Equilíbrio do Ser, trazendo essa pessoa que, como eu falo, você é o meu mestre, né, no Reiki, que fez um começo de todo esse processo, de tudo isso que eu estou passando hoje, você é o responsável. O que você acha disso? Eu estou achando que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Pois bem, pergunte o que você precisa perguntar, né? Porque eu acho que se eu começar a falar um pouquinho a respeito do meu currículo, eu tenho quase 70 anos de idade, um pouquinho mais, vai longe então, né? Mas nem parece, hein? Então, fala um pouquinho assim como você começou, né? Porque eu sei, como diz você, teu currículo é extenso, mas dá só uns pontinhos. Um trailer. Assim. Isso. Pois bem, faz mais de 20 anos, né? Eu acho que eu já tinha o pé na cozinha, né? Porque volta e meia um gato aparecia e eu colocava as mãos lá para curar o gato, né? Então, aí de repente o meu professor, que também foi teu professor, me convidou para fazer Reiki quando eu estava fazendo passe na Espírita. Assim, porque eu não tinha mais nada que fazer, tinha me aposentado de rádio, essas coisas de jornalismo. E aí ele me convidou e eu resolvi fazer. Acabei fazendo todos os níveis, virei professor e aí começou a minha busca, né? Depois eu comecei a fazer aprofundamentos em outras linhagens até que nós encontramos a origem verdadeira do Reiki. Porque até ali a gente estava fazendo aquilo que nós chamamos de ocidental. Aí quando eu consegui conhecer a origem japonesa do Reiki, eu fiquei encantado, me apaixonei e fiz todos os aprofundamentos que eu podia fazer. E é isso que você vê hoje. Maravilhoso, né? Realmente é uma coisa que você traz esse conhecimento, né? Então vamos lá, vamos às perguntas, né? Que eu acho assim que as pessoas vão entender mais tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Me diga uma coisa, o que é e para que serve o Reiki, afinal? Tá aí uma pergunta bastante, que dá uma resposta bastante comprida, mas eu vou ser bem sucinto. A palavra Erei mais Ki, ela vem do Japão. Erei significa maravilhoso, divino, mas para o japonês a palavra Erei, com R simples, não com R, ela significa Ki universal. Aí, juntando o Ki vital, nós temos Reiki. E isso junto faz com que a pessoa que é iniciada no processo tenha a condição de ser um canal. Ou seja, então, os dois Kis, o Ki universal e o Ki vital, passam por intermédio de quem foi iniciado e vão aonde ele é dirigido. No caso de uma pessoa, não é você iniciado em Reiki que vai curar alguém. Quem vai curar vai ser o Reiki. E de que maneira? Coordenado pelo inconsciente de quem recebe. Isso é o Reiki. Simples assim. Simples, mas não simplório, né, mestre? Isso é verdade. Isso eu aprendi com você. Então... E também tem mais um pequeno detalhe. Ele é, por ser japonês, exigente. Sim. Mas ele não é engessado. Isso é muito bom. Isso é importante saber. Muito bom, muito bom. Tanto é que hoje, né, ele é considerado uma terapia complementar integrativa, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, é uma coisa muito maravilhosa mesmo. E agora me diz uma coisa, Walter, por que aparecem tantos tipos de reikis? Eu não pensei que você ia fazer essa pergunta, mas como fez, eu tenho o dever de respondê-la, né? Reikis, justamente entre aspas, fica uma coisa assim. Aparece uma pessoa, coloca a palavra Reiki e logo depois, vem uma outra palavra para designar que tipo de Reiki seria. Ou fazem isso ao inverso, colocam o tipo antes e a palavra Reiki depois. Na verdade, isso é fruto da nossa imaginação, porque a origem do Reiki que vem do Japão
ele tem uma finalidade baseada numa cultura japonesa. Quando isto se espalhou para chegar, por exemplo, no Ocidente, em todos os países do mundo hoje, ele sofreu algumas alterações. Mas alterações que às vezes tinham até um interesse pura e simplesmente de permitir que ele fosse bem entendido no lugar. É o caso dos Estados Unidos, que estavam em guerra com o Japão naquela época. Então a mestra Takata, ela achou por bem chamar, por exemplo, o fundador do Reiki como Dr. Mikao Usui. E aí se descobriu mais tarde que ele não é doutor, nunca foi, e assim por diante. Tenho até um livro que escrevi sobre os mitos do Reiki, né? Mas aí começaram a aparecer e pulverizar por uma razão bem simples. Se Reiki significa energia, então é energia disso, energia daquilo, energia daquele outro. O que não é verdadeiro, porque no nosso caso, o Reiki precisa estar alinhado numa egrégora, ou seja, ele tem uma linhagem. E essa que é a força da condução do Reiki para as pessoas. Quando você pulveriza isso, sai de um lado, vai para o outro, muda o tipo de iniciação, deixa de ser o original. Simples assim. E na verdade, né, Walter, é o que mais tem hoje, porque o Reiki, hoje a palavra Reiki chama muita atenção, né? E a gente vê que nada contra também o que eu vou falar aqui, mas Reiki xamânico, Reiki arco-íris. Então, é um Reiki, mas eles adaptam aquilo que eles desejam, ou a uma religião, né? Seria isso, né? Exatamente. Eu até tenho que rir um pouco, porque os meus conterrâneos, que eu nasci no Rio Grande do Sul, né, um dia inventaram o Reiki, o melhor de todos. Nossa. Só tinha que ser... escuta, tá ótimo, né? Ainda bem que a Havaio Takata fez algumas considerações naquela época, porque senão nós não teríamos Reiki aqui no Ocidente. Ele teria ficado por lá. Tanto é verdade que o Reiki original está dentro da escola de Mikao Usui, fechado a japoneses associados. Por isso que ele não sai de lá, ou seja, o exatamente original não sai de dentro da escola. Por isso que Hiroshi Doi teve que fazer algumas adequações, juntando o Ocidente com o Oriente e fazendo o que nós hoje chamamos de Gendai, que significa a palavra contemporâneo. Porque, na verdade, eu lembro uma vez que você me falou em alguns dos cursos que o japonês, quando ele tem algum conhecimento, ele guarda muito bem aquilo, porque ele não quer que isso mesmo aconteça como está acontecendo hoje, né? Exatamente. Que ele seja puro, né? Aí, apesar de que quando nasceu o Reiki, o Mikao Usui, ele justamente não queria isto, que fosse uma exclusividade. Ele queria justamente que houvesse a expansão. Tanto é que ele deu a ordem para Shushiro Hayashi, professor da Havaio Takata, ajude o mundo a conhecer o Reiki. E foi isso que aconteceu. Graças a eles, estamos com o Reiki hoje em dia por aqui. Muito bem, isso é uma delícia mesmo. Vamos a mais uma pergunta, porque é uma delícia, né? Por nós ficávamos aqui há tempo falando do Reiki. Tem coisa para falar dele, né? A gente não vê o tempo passar. É verdade. Se alguém quer fazer curso e tem algo que precisa saber ou fazer antes de fazer a inscrição, como que é? Como que acontece isso? Bom, aí a minha resposta provavelmente poderá mexer com alguns mestres de Reiki, tá? Mas eu preciso, infelizmente, mexer. A questão toda é a seguinte: toda pessoa que quer fazer um curso de Reiki tem todo o direito de pesquisar com quem vai fazer. Não só com quem vai fazer, para ver se há empatia. E o mestre, por sua vez, precisa ter a tua, vamos dizer, determinação de sentar, conversar pessoalmente com o futuro aluno para ver se essa empatia funciona. Nem sempre ela funciona. E aí o mestre pode ter a humildade de dizer: olha, tem estes mestres que você pode procurar. Tire todas as suas dúvidas e só depois decida. Não decida na primeira propaganda que você vê em algum lugar. Aliás, por falar nisso, existe um site do qual eu volta e meia pergunto, é www.ametreiki.com.br. É da Associação de Mestre e Terapeuta, tem 54 perguntas e respostas. Você pode se divertir à vontade.
É só isso e mais um pouco que você precisa fazer antes de fazer o seu curso de Reiki. Mas não deixe de fazer, porque primeiro você vai cuidar de você, depois você cuida dos outros. Muito bem, mestre. Te agradeço imensamente por você estar aqui, passando todas essas informações que são muito importantes hoje, né? Com certeza nós vamos lhe convidar novamente para falar, porque eu sei que você tem muitos assuntos ainda para falar dentro de toda essa abordagem do Reiki, né? Mas te agradeço imensamente por você estar aqui. Muita gratidão. Na verdade, eu que quero agradecer por esta oportunidade que você e a televisão estão me fornecendo, né? E só para fechar, eu gostaria de lembrar que Reiki é uma coisa que todos deveríamos ter um pouquinho. Por exemplo, se tiver uma pessoa da família que tenha sido iniciado no primeiro nível de Reiki, toda a família vai ser contagiada, direta ou indiretamente, para o melhor, para o bem-estar. O propósito original, eu acho que tem alguns segundos ainda, o propósito original era o seguinte: encontrar a grande paz espiritual. Para isso foi criado o Reiki. Depois é que adequaram ele para a terapia. Hoje em dia, nós estamos juntando as duas coisas, terapia e encontrar a grande paz. Portanto, Reiki-se. Muito bem, muito Reiki então. É isso aí, muito obrigado.